Então, retomando aqui a nossa disciplina de sistemas operacionais, estávamos falando sobre processo, e processo é uma abstração do processador, né? No momento, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que é um programa em execução, mas na realidade é a abstração de um processador, criando um conceito de um processador abstrato, entregando isso para uma aplicação, né? Isso com entradas e saídas. Então, quando nós pensamos em processo, o que o processo tem? Ele tem um estado, ou seja, quais arquivos estão abertos, qual os endereços de memória tem disponível para ele. Então, ele tem um estado, qual que é a, quais são os recursos, né, que estão alocados para aquele processo. E, ao mesmo tempo, ele tem uma única linha de execução, que é o Program Counter, que indica qual que é a próxima linha de código que vai ser executada. E o que é thread? Thread nada mais é do que nós duplicarmos esse Program Counter, ou seja, eu tenho um único processo, então com um conjunto de arquivos abertos, um conjunto de memória que eu posso trabalhar, e eu começo a ter mais de uma linha de execução. Eu não tenho um Program Counter único mais. E qual que é a vantagem disso? Se nós pensarmos, por exemplo, num editor de texto, eu tenho um momento em que eu estou digitando o texto ali, então no momento que eu vou digitando, eu gostaria que as linhas fossem aparecendo na tela, e ao mesmo tempo eu gostaria que a correção desse texto ocorresse, então as palavras que estão com a ortografia ou a gramática incorreta que fossem grafados na tela. Então o que nós percebemos? Que são duas atividades totalmente diferentes. A atividade de escrita e a atividade de correção são atividades independentes. Se eu coloco isso tudo dentro de um Program Counter, de uma única rotina, o que eu teria que fazer? Digitei. Uma vez que eu digitei uma letra, eu teria que verificar se a palavra foi formada. Uma vez que essa palavra for formada, eu precisaria ir no dicionário para ver se ela está com a ortografia correta, se ela está escrita corretamente. Só nesse processo, para cada tecla que eu digitasse, eu teria que fazer esse processamento todo. Então, por exemplo, se o meu acesso ao dicionário fosse muito lento, se tivesse uma operação de entrada e saída, por exemplo, as palavras não estivessem na memória, pode ser que eu ocorresse um retardo na digitação. Então a pessoa estaria digitando e em vez dela ver exatamente a tecla que ela está apertando, ela começaria a ver as palavras sendo escritas posteriormente à digitação, né? O que é ruim, uma sensação de uso ruim. Agora, se eu dividisse isso em duas linhas de execução, dois program counters, no primeiro eu ficasse cuidando dessas teclas e só quando essa primeira parasse, eu acionasse a segunda para que ela fizesse a correção das palavras, e no momento que a primeira voltasse a executar, quer dizer, eu apertei uma tecla novamente, eu suspendo essa segunda linha de execução de correção e volto a tratar a primeira linha. O que eu teria? Eu teria um programa fluido, então, fluido, né? Eu conseguiria digitar e acompanhar as letras aparecendo ao mesmo tempo que eu estou digitando, e ao mesmo tempo, no tempo vago, né, entre uma digitação ou outra, lembrando que um processo entra e sai do processador a cada 20 milissegundos, e aí uma pessoa que digita muito bem, dá em torno de 150, 170, 200 toques por minuto, né? Então, nós temos condição de trocar, alternar essas linhas de execução para corrigir o texto, né? E aí que vem, então, a motivação de threads. Quando nós começamos a olhar um desenho convencional de threads, nós temos mais ou menos essa sensação. Cada processo, e aí pensando aqui na figura da esquerda, né? Cada processo possui sua linha de execução, que são essas threads aqui, e ele vai executando, então, o seu program counter. Uma vez que esse processo escala lá dentro um segundo processo, executa o próximo program counter. E assim sucessivamente. No entanto, se nós começarmos a pensar num processo com múltiplas linhas de execução, quer dizer, eu tenho aqui mais de uma linha de execução, tem 3 linhas de execução, eu posso começar a alternar atividades entre essas linhas de execução. Então, não teria mais 3 tarefas independentes, porque, veja bem, se nós tentássemos fazer o editor de texto nesse modelo, cada processo possui seus próprios arquivos abertos. Então, eu teria que fazer uma operação fork daqui para cá, alterar o código, né, para que eu tivesse o corretor ortográfico, e toda vez que eu fosse parar de digitar e fosse alternar entre o processo 1 e o processo 2, eu teria uma troca de contexto, porque isso aqui sairia da memória, sairia dentro do processador e entraria o próximo processo. Nesse intervalo aqui eu teria um escalonamento. Então, eu tenho um overhead muito grande para fazer isso com processos. Enquanto eu estou falando em threads, e pensando nessas threads implementadas no nível do usuário aqui em cima, dentro do processo, eu simplesmente paro de executar esse program counter aqui e começo a executar esse program counter aqui. Porque aqui embaixo eu tenho um único processador alocado para essas threads. Então, simplesmente eu vou mapeando. Eu tenho uma thread aqui, eu executo ela. A partir do momento que eu quero passar para o corretor, o meu software como aplicação, simplesmente troca o seu program counter. Diz que a próxima execução é outra. E aí executa uma próxima thread. E assim sucessivamente. Então, não tem nem nesse caso aqui,
eu não tenho a troca de contexto, eu conseguiria oscilar entre as tarefas. E aí, como vocês perceberam, eu preciso dizer que o program counter é outro. Então, normalmente, quando se trabalha com threads em quase todas as linguagens de programação, quase todas as bibliotecas, as threads são vinculadas às funções, a funções. Então, a primeira thread aqui está executando. Quando eu preciso executar uma segunda thread, na realidade eu chamo uma função. E aí, naturalmente, a chamada dessa função, eu crio uma segunda thread vinculada a uma função. Quando essa primeira thread precisa deixar de ser executada, eu paro de executar essa thread aqui e eu começo a executar o código de uma outra função. Então, naturalmente, quando eu penso em threads no nível que ela está desenhada aqui, eu tenho executando sobre elas ou controlando elas um sistema de controle, que é ele quem vai dizer qual que é a próxima thread que está sendo executada. E ele que vai alterar esse program counter, fazendo com que cada thread vinculada a uma função seja executada. Vocês vão perceber bastante isso quando for fazer a lista de exercício, em que das atividades é implementar com pthreads um cálculo do raio de um círculo, né, unitário, para chegar no π, né? E aí vocês vão perceber bastante isso. Então, eu deixei algumas definições aqui para que nós possamos também ter bem claro na nossa mente o que é thread. Então, thread é a abstração que permite que um processo tenha linhas de execução independentes, né, mantendo diferentes estados vinculados ao program counter. O que eu preciso lembrar é sempre que múltiplas threads pertencem a um único processo. Os arquivos abertos pertencem ao processo. Memória alocada pertencem ao processo. A thread é simplesmente linha de execução. Então, eu consigo trabalhar com o que nós chamamos de memória compartilhada. O que é memória compartilhada? Um processo aloca um pedaço de memória para ele, e aí todas as minhas linhas de execução trabalham em cima desses dados aqui. Lembrando, no nosso editor de texto, eu tenho o texto, então a variável, né, ou a estrutura de dados que está armazenando o texto, está vinculada ao processo, e as threads vão simplesmente trabalhando em cima, ou escrevendo dentro dessa estrutura de dados, ou corrigindo o texto que está ali dentro. Basicamente, quando eu tenho thread, então, eu consigo criar a ideia do que nós chamamos de programação concorrente. O que é programação concorrente? É a capacidade que eu tenho de executar mais de uma atividade de forma concorrente, ou seja, concorrendo uma com a outra. Se nós tivéssemos dois processadores e duas threads, nós teríamos o que nós chamamos de computação paralela, ou seja, eu tenho literalmente no tempo duas threads executando ao mesmo tempo. Então, no instante, um segundo, eu tenho duas threads dentro de processadores sendo executadas. Então, isso é programação paralela. Agora, quando eu tenho um único processador, eu não consigo ter as duas executando ao mesmo tempo. Eu vou fazer preempção entre as duas, alternância entre as duas. Mas eu tenho a sensação de que elas estão executando de forma paralela por causa daqueles 20 milissegundos, né? Mas como o processador é único, o que eu tenho é uma concorrência pelo processador. São duas threads executando program counters diferentes sobre os mesmos dados, concorrendo para usar aquele processador. Por isso que nós dizemos que isso é programação concorrente. Então, threads pode implementar tanto programação concorrente como programação paralela, desde que dentro de uma única máquina, né? Então, se eu tenho uma única máquina com um processador, duas threads ou mais, eu tenho programação concorrente, múltiplas threads concorrendo para um único processador. Se eu tenho duas threads, cinco threads, por exemplo, cinco threads e cinco processadores, eu consigo rodar cinco ao mesmo tempo, então eu tenho computação paralela. E aí, lembrando que thread sempre trabalha com memória compartilhada. Então, eu preciso ter todas elas vinculadas ao mesmo processo. Por isso que eu tenho programação paralela ou concorrente, né? Lembrando que toda programação paralela é concorrente e nem toda programação concorrente é paralela. Então, eu tenho programação concorrente dentro de uma única máquina, né? Quando nós começamos a falar em programação paralela ou programação concorrente em máquinas distintas, quer dizer, eu tenho mais de uma máquina, veja bem, eu não tenho mais um único sistema operacional. Então, meu conjunto de dados não é mais o mesmo. Se eu estou trabalhando na máquina 1, multiplicação de matriz, por exemplo, uma linha para uma coluna, o meu conjunto de dados na máquina 1 está dentro de uma memória física 1. Quando eu vou para a segunda máquina, o conjunto de memória é diferente, o sistema operacional é diferente. Então, eu não tenho mais memória compartilhada. Eu continuo tendo programação concorrente ou programação paralela, porque eu vou ter o uso de processamento paralelo ou concorrente, mas eu não estou mais usando memória compartilhada. Então, para isso, eu não usaria mais threads, né?
O que eu usaria seria uma biblioteca de programação específica, programação paralela, como o PVM ou MPI, né, o PVM MPI, né, para fazer essa implementação. Então, lembrando, threads, programação concorrente em cima de memória compartilhada, PVM, MPI, programação paralela em cima de clusters, né, ou seja, conjunto de máquinas. Ah, eu posso usar MPI para fazer programação paralela dentro de uma única máquina? Posso, mas eu não passo, quando eu penso em MPI ou PVM, eu não uso mais memória compartilhada, eu estou pensando em troca de mensagens. Então, são processos independentes e eu fico trocando mensagem entre um e outro. Como ocorreria se nós estivéssemos implementando o editor de texto nesse modelo aqui? Então, eu estaria escrevendo o texto aqui, mandando mensagem para o outro processo, para que ele fizesse a correção, finalizou, manda mensagem para cá, para que esse outro processo pudesse trabalhar e assim sucessivamente. Então, deixei aqui para vocês poderem depois consultar também. São definições que eu acabei modificando consideravelmente. Então, tem o conceito de threads, programação concorrente, programação paralela. A indicação que threads permite implementar programação concorrente ou paralela, né? Ela pode ser concorrente e paralela, ou só concorrente, em uma mesma instância operacional, quer dizer, com memória compartilhada. E se eu precisar fazer programação paralela, precisar de programação concorrente em um farm de computadores, ou um cluster, né, de computadores, eu vou ter que usar uma biblioteca de troca de mensagens como MPI, por exemplo. E aqui é só um resumo do exemplo que eu estava dando sobre editor de texto, né? Então, uma thread lendo o teclado e escrevendo, outra thread, por exemplo, fazendo salvamento automático, e uma terceira thread aqui fazendo a correção do texto. Então, nós teríamos essas threads disponíveis. Quando nós começamos a pensar, então, em como usar threads, né? Ali nós vimos dentro de uma aplicação, mas eu também tenho esse uso de threads dentro de servidores, por exemplo. Então, num servidor web, o que é comum? Eu tenho uma thread que recebe a requisição, que vem da internet, essa requisição vem pela internet, essa thread recebe essa requisição e passa para threads operárias processarem os dados. Então, eu tenho uma thread especializada que recebe a informação, chama uma thread operária, que normalmente é feita por um pool, né? Então, se nós pegarmos a Apache, ele sobe um pool com 1024 threads já rodando, ele entrega para uma dessas 1024 threads, uma dessas threads operadas, então, vai no disco, busca a página e devolve para a requisição. Então, veja bem, eu consigo fornecer até 1024 leituras de disco simultaneamente. Então, eu consigo atender, né, a partir do momento que eu recebo a primeira requisição aqui no despachante e entrego ela para a thread operária, o despachante volta a poder atender novamente uma nova requisição. Então, eu tenho um servidor que não atende uma requisição por vez, mas atende múltiplas requisições por vez. Se isso fosse um processo, provavelmente ele, com uma única thread, ele receberia a página, a requisição, iria para o disco buscar a página, a próxima requisição que viesse de um cliente, no tempo que ele está buscando em disco, seria perdido, porque ele não estaria disponível para atender. Então, é um uso bem comum de threads. Uma outra forma de implementar thread é uma requisição chega, eu crio uma nova thread e vou atender essa requisição. Né? Nós podemos fazer isso como no mesmo modelo aqui, despachante operário, em que um recebe, cria uma thread operária, ela vai trabalhar, né, vai processar essa informação, ou com threads circulares. Eu recebo uma requisição, vou processar essa requisição e cria-se uma nova thread para atender a próxima requisição. O que é bem menos comum de ser feito, mas também funciona. Então, fazendo um resumo aqui, o que pertence ao processo? O espaço de processamento, como nós já dissemos, né, a memória dele, as variáveis globais também é do processo, os arquivos abertos pertencem ao processo, então eu consigo ter duas threads operando sobre o mesmo conjunto de arquivos. Os processos filhos, né, a referência ao processo filho. Os alarmes pendentes, né, os sinais que ele está ali para processar, alarmes e sinais. E as informações de contabilidade, né, tempo de processamento, último momento de acesso e assim por diante. O que pertence à thread? Só o que está vinculado à execução. Então, o program counter, quer dizer, a linha de instrução que eu vou executar. Os registradores, obviamente que o registrador está vinculado ao estado daquele processamento, então eu preciso salvar esses registradores. A pilha, e aí por isso que eu estava dizendo, nós vimos no vídeo passado a questão do escopo de programação, né? Em que uma vez que eu chamo a função main, eu empilho essa função main e crio suas variáveis locais. Né? Eu tenho acesso às variáveis globais porque elas estão no heap, e ela acessa suas variáveis locais na pilha. Como
Naturalmente, eu crio threads vinculadas a funções, e cada vez que eu crio uma função, eu empilho, então cada thread possui sua própria pilha de variáveis, né, que são as variáveis locais daquela própria função. E aí o estado, né, se essa thread está bloqueada, se essa thread está rodando, se ela está pronta. E aí lembrando o seguinte, que eu posso ter, por exemplo, dentro de um único processo, duas threads. Uma thread recebeu uma requisição e foi fazer uma operação de I/O. Então, essa thread está bloqueada, mas a outra thread que está ali está disponível, está pronto. Então, eu posso ter dentro de um único processo múltiplos estados diferentes de execução, né? Pronto, bloqueado, suspenso. Então, esse estado também pertence à thread, não ao processo. E aqui na figura 2.9, também retirado do livro Tannenbaum, tem só a exemplificação de que cada thread tem sua própria pilha, né? Então, dentro de um único processo, eu tenho 3 threads rodando e cada thread tem sua pilha independente, que dentro do sistema operacional, basicamente, é vista como se fosse a pilha da função que a thread está anexada. Qual que é a diferença? Quando eu chamo uma única função num processo com uma única thread, eu empilho ela uma única vez. Quando eu chamo, então eu vou ter uma única pilha. Quando eu chamo múltiplas threads vinculadas à mesma função, então vamos supor, eu estou fazendo threads para atender requisições web. Todas elas vão estar vinculadas à mesma função. Então eu começo a empilhar funções distintas. Então eu vou empilhar várias vezes a mesma função. E cada thread vai acessar a pilha que foi empilhada, que foi criada junto com o empilhamento de sua função. Então digamos que a função 1 esteja presa à thread. Quando eu chamo a thread 1 com a função 1, eu crio uma pilha. Quando eu chamo a thread 2 com a função 1, eu vou criar eu vou empilhar a função pela segunda vez. Então a thread 2 acessa seu espaço de processamento, sua pilha, e a thread 1 acessa a sua própria pilha. Do mesmo jeito que acontece quando eu chamo N funções simultaneamente numa aplicação regular. Com relação à arquitetura, e aí nós começamos a pensar, bom, eu já entendi o que é thread, eu sei que é uma linha de execução vinculada a um program counter, e quando nós fizemos o exemplo lá atrás, nós tivemos a impressão de que essa thread roda em modo usuário. Quer dizer, embaixo eu tenho uma única linha de execução vinculada ao kernel, e em cima eu estou criando múltiplas threads, fazendo então com que eu consiga oscilar a thread aqui em cima, alternar as threads aqui em cima, e só passando o program counter modificado para baixo, fazendo com que eu ganhe tempo, né? Não faça aquela troca de contexto que nós havíamos dito. Quando eu tenho esse tipo de implementação, nós vemos que nós possuímos thread em modo usuário. Ou seja, o núcleo não tem noção que existe múltiplas threads dentro de um processo. O núcleo só enxerga processo. Então, toda vez que eu escalono um processo A, deixa eu só renomear ele aqui, toda vez que eu escalono um processo A, o que o núcleo está enxergando é esse processo A aqui, né? É o processo como um todo. Não apareceu o desenho aí? O que o núcleo está enxergando, ele não quer desenhar aqui, né? Só um minutinho. Agora sim. O que o núcleo está enxergando é esse processo como um todo. Ele não está enxergando as threads aqui dentro. Então, existe um sistema supervisor aqui, que é aquilo que nós havíamos dito, que diz qual que é o próximo program counter que vai ser executado de qual thread, como se ele fosse um escalador de thread dentro da minha aplicação. Então, se eu faço uma aplicação em Java, por exemplo, e crio threads de usuário, eu vou ter essa visão. Existe dentro da JVM um escalador de threads, eu digo qual thread que vai executar e o que eu passo aqui para baixo. O program counter como se fosse o processo. Então, é como se eu tivesse um if. Né? Quando eu tenho o if na linha 5, se eu tenho linha 6, 7, 8, como o DEM, e o else está na linha 9, então meu program counter salta da linha do if para a linha do else. Né? Então, eu tenho saltos de program counter normalmente dentro do código. Quando eu faço um while também, quer dizer, um for, eu comecei o program counter 1, 2, 3, 4, 5, 10, eu volto para 1 novamente, assim sucessivamente. Então, o que esse sistema de gerência de threads está fazendo é exatamente isso, só mudando o program counter, fazendo com que eu tenha oscilação de threads. Qual que é a vantagem de eu usar isso? Eu tenho a criação de thread muito rápida, porque simplesmente eu preciso de uma nova thread, eu vou lá e dou um comando de criar thread e crio uma thread aqui em cima. Eu não tenho, então, uma troca de contexto vindo para o núcleo e depois voltando para a minha aplicação aqui. Eu simplesmente estou criando threads lá em cima, né, sem fazer troca de contexto. Então, criar threads em nível de usuário é muito rápida. Eu tenho um tempo de criação muito baixo. Qual que é meu problema? Quando uma thread dessa aqui, que eu criei, precisa fazer uma operação de I/O,
isso é um disco, né? Quando eu preciso fazer uma operação de I/O, quer dizer, vai para o disco, o que acontece com o processo quando ele faz I/O? É bloqueado, né? Ele é suspenso, ele vai para a fila de bloqueados. Como o kernel não sabe que é uma thread que fez acesso ao disco e que tem outras threads disponíveis para execução, o processo inteiro vai ser bloqueado. Então, eu não vou conseguir, se eu fizer uma operação de I/O, eu não vou conseguir executar nenhuma dessas threads. Todas elas serão bloqueadas. Então, thread implementado em nível de usuário tem velocidade de implementação, de criação de thread é muito rápida. O escalamento da thread também é muito rápido, mas, como desvantagem, eu tenho a criação, uma operação de I/O bloqueia todas as outras threads. Por quê? Porque o kernel só enxerga o processo, não está enxergando as threads. Por outro lado, eu posso ter a implementação da thread dentro do sistema operacional. Então, veja bem, essa pilha de threads que tem aqui, de gerenciamento de threads, está deixando de ficar aqui dentro do sistema supervisor, dentro do processo, e passando para dentro do núcleo. Então, o núcleo do sistema operacional agora começa a enxergar as threads. Quando eu crio uma nova thread aqui dentro de um processo, então eu estou com o processo, crio uma nova thread, essa nova thread é refletida nessa tabela. Então, eu começo a enxergar essa thread dentro do sistema operacional. Então, eu sei, por exemplo, que se essa thread que eu criei precisar fazer uma operação de I/O, ficou em cima do vídeo, né? Então, eu sei que se essa thread precisar fazer uma operação de I/O, quem está fazendo essa operação de I/O, eu como sistema operacional, sei que é aquela thread. Então eu posso simplesmente selecionar uma outra thread do mesmo processo. Então eu poderia usar o seguinte critério. Se o quantum do processo de 20 milissegundos não estourou, eu escalono uma thread do mesmo processo quando ocorre uma operação de I/O, não passo para outro. Né, para deixar com que o processo gaste aqueles 20 milissegundos dele. Por exemplo, poderia fazer isso. Né? Então, quando eu começo a ter thread em nível de kernel, quer dizer, o sistema operacional reconhece essa thread, qual que é a minha vantagem? Eu consigo, mesmo com a operação de I/O, eu não bloqueio o processo como um todo, eu bloqueio só aquela thread que fez I/O e permite, então, que o processo continue executando outras tarefas. Então, num editor de texto, por exemplo, no momento que uma thread tenta fazer um autossalvamento, né, dos editores, ela tenta salvar, o sistema operacional, sabendo que aquilo foi uma thread do processo, não vai tirar, não vai escalonar a thread, não vai deixar de executar a thread de digitação, por exemplo, né? Ou de correção, porque eu estou gastando tempo ali gravando. Se fosse thread em nível de usuário, quando eu faço o autossalvamento, automaticamente todo o meu editor de texto ia ser congelado, porque ia ficar aguardando o retorno desse I/O para que todas as threads pudessem voltar à execução, porque eu estaria vendo só o processo. Agora, como eu estou vendo a thread dentro do kernel, uma vez que eu faço o autossalvamento, o autosave, eu basicamente posso escalar a thread de digitação, a thread de correção e continuar trabalhando, fazendo com que somente aquela thread ali aguarde, então, o retorno de disco. Bom, mas se eu tenho essa vantagem, então, quer dizer, eu tenho essa flexibilidade, qual que é a desvantagem de usar thread de nível kernel? Toda vez que eu crio uma thread em nível kernel, eu preciso fazer uma troca de contexto. Então, eu preciso da aplicação pedir para o núcleo que faça a criação da thread. Esse núcleo, então, faz o ajuste, cria a thread e ajusta a tabela de threads e devolve a execução para a aplicação. Então, eu tenho uma troca de contexto. Se nós pensarmos que uma aplicação gasta 20 milissegundos no seu quantum e que uma troca de contexto gasta em torno de 5 milissegundos para ocorrer, quer dizer, um quarto do tempo, se eu criar 1024 threads, se eu for criando threads sequencialmente dentro de um processo, eu vou ter mais tempo de troca de contexto do que de processamento real. Por isso que aplicações como servidor de aplicação, Apache, JBoss, Nginx, todos, né? Tomcat, toda vez que eles iniciam, eles já criam um pool de threads, porque hoje os sistemas operacionais Linux e Windows e Unix em geral escalonam threads também, então eu não escalono mais processo hoje em dia nos sistemas. Então eu já entro, eu faço a carga do servidor de aplicação já com 1024, 2048, aí depende da sua carga, 10.000 threads, né, que seja, para que eu não tenha que ficar fazendo essa troca de contexto para criar novas threads. Então, uma hora que chega, uma hora que chega uma requisição, eu atendo, passo para a próxima thread e ela vai executar, né? É claro que essa próxima thread vai entrar num quanto de 20 milissegundos. Ela vai ser tratada num sistema
operacional que conhece threads, da mesma forma que um processo é tratado no sistema operacional que conhece só processo. Então, cada thread vai ter seu quanto, vai poder executar seus 20 milissegundos, vai ser escalonada de forma independente uma da outra, né? Então, o sistema operacional passa a escalonar, no caso do Unix e Linux, ele passa a escalonar threads e simplesmente não olha mais o processo, né? A gente vai ver que Microsoft, o Windows Server, quando escalona uma thread, ele olha qual que é o processo que ele está e vai além. Ele olha qual a tarefa, qual conjunto de processos essa thread tá vinculada. Obviamente, o Windows vai gastar muito mais tempo de escalonamento do que o Linux, que vai simplesmente ter um tempo constante. Então, o que nós começamos a perceber em sistemas operacionais? É tudo, conforme mais controle, mais informações, mais análise eu faço, mais acertos eu tenho, mais menos desempenho eu vou ter. Quanto menos eu controlo, mais desempenho eu tenho, mais erros também de cache e eu vou ter também, né? Então, é preciso achar um equilíbrio ali para o que nós precisamos. Então, ficando claro que é thread em nível de usuário e thread implementado em nível de kernel. E nós temos um nível intermediário, que nós chamamos de Lightweight Process, ou LWP, né? Que é a mistura dos dois, ou seja, eu tenho um sistema operacional que enxerga threads, mas ao mesmo tempo aqui em cima na aplicação eu crio um gerenciador de threads e crio múltiplas threads para aquela thread que está lá embaixo. Então tem mais ou menos essa visão. Uma thread principal, né? Então esse processo possui duas threads de execução em nível de kernel, mas eu crio dentro da aplicação mais 3 threads para cada thread que eu tenho aqui embaixo, né? E nesse caso aqui mais 2, né? Então eu tenho na aplicação 5 threads sendo executados sobre 2 linhas de execução independentes dentro do kernel, né? E aí nós criamos então um cenário misto, em que eu tenho a possibilidade de fazer uma operação de I/O com essa primeira thread e continuar executando a segunda, então não tenho mais aquele bloqueio, e ao mesmo tempo eu tenho a vantagem de poder criar threads similares de forma rápida aqui em cima. Então, se eu tenho, por exemplo, múltiplas operações de I/O, de rede, de disco e assim por diante, eu poderia criar threads aqui em cima de I/O e jogar em cima de uma única thread que vai ser bloqueada constantemente. E eu crio, então, aqui outras linhas de execução sobre uma thread que quase não é bloqueada. Então, eu consigo, dentro da minha aplicação, separar o tráfego CPU bound de I/O bound e criar múltiplas threads para tratar esses dois tipos de dados. De tal forma que, uma hora que uma dessas threads de usuário faz a operação de I/O, a thread de núcleo é bloqueada, mas eu continuo trabalhando com isso aqui. Então, em Lightweight Process, eu tenho o melhor dos mundos, né? A vantagem das duas implementações, tanto a velocidade da criação de thread de usuário, como a possibilidade de não bloqueio representado pela thread de núcleo. Obviamente que, para eu ter esse tipo de cenário, eu tenho que ter um sistema operacional que escalona threads, e hoje Linux e Windows, Mac fazem isso, e eu preciso ter aqui em cima uma linguagem de programação que me dê esse suporte. Então, eu preciso ter uma linguagem de programação que me permita criar threads em nível de usuário e vinculá-las a uma thread em nível núcleo. Então, eu preciso ter o suporte também da linguagem de programação. E quando nós começamos a pensar na conversão de código, então, eu tenho uma aplicação que ela é monothread, quer dizer, eu tinha um sistema que era monothread, estou passando para um sistema multithread. Eu preciso tomar cuidado nessa conversão, porque existem algumas coisas que não são pensadas ou não foram pensadas para trabalhar com um sistema multithread. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um programa em C e eu uso a variável erno, né, para registrar os erros, né, eu uso essa variável, o que pode acontecer? A thread 1 executou, houve um erro, eu preenchi, usei então essa variável erno para processar, para registrar o erro. Antes de que eu consiga jogar isso no log ou fazer alguma coisa, eu executo uma thread 2 e essa thread também comete um erro. Ela vai sobrepor essa saída de erro. Uma vez que ela sobrepôs essa saída de erro, o erro da primeira thread foi perdido. Então, toda vez que eu penso em threads, eu preciso ter muito claro as minhas saídas, os meus arquivos de saída, se esses arquivos de saída aceitam multithreads. Eu não posso ter um único arquivo de saída, né? Um único ponto de saída, perdão, arquivo não, um único ponto de saída para duas threads diferentes, porque eu posso ter sobreposição. Da mesma forma, eu tenho que me preocupar com bibliotecas não reentrantes. E aí, o que são bibliotecas reentrantes? A biblioteca ela é dita reentrante quando eu posso chamá-la mais de uma vez de forma concorrente. Então, eu chamo a biblioteca uma vez para uma thread, essa thread é escalada, eu chamo a mesma biblioteca para uma segunda thread.
E essa biblioteca consegue processar essas informações de forma duplicada, né, de forma independente. É como se não tivesse a instância anterior sendo executada. Então, um exemplo simples, eu estou fazendo uma chamada de uma biblioteca de cálculo fatorial, fazendo uma função cálculo fatorial. É uma biblioteca matemática e eu tenho uma função fatorial. Se eu chamar ela para calcular fatorial de 5, e ela processa o fatorial de 5, e eu chamar ela para calcular fatorial de 10, ela vai processar o fatorial de 10, quer dizer, ela é reentrante, ela não usa nada no meio do seu cálculo que mantém estado. Então, basicamente, eu preciso ter bibliotecas que são stateless, né? Stateless no sentido de não de não manter exceção, né? Um stateless, assim, no sentido de que eu não permita que o estado interfira em outro. Já se eu estou usando uma biblioteca que, por exemplo, utilize um arquivo único para fazer uma anotação, eu não posso chamá-la por duas threads diferentes, porque na hora que eu for anotar naquele arquivo, eu vou anotar coisas incorretas. Então, por exemplo, vamos imaginar uma impressora, estou usando uma biblioteca de impressão que não tem pool de impressão. Então, o que eu mando ali já é escrito na porta USB e já sai na impressora. Eu chamo essa impressora no processo 1, no thread 1, ela começa a imprimir. Eu chamo essa impressora numa thread 2 e a thread 1 foi escalonada, ela começa a imprimir outra coisa. Então, no final, tem um trabalho totalmente modificado, né? Não vai estar mais correto. Então, isso é uma biblioteca não reentrante, né? Quando eu tenho bibliotecas não reentrantes, o que é mais comum? Eu reescrever essa biblioteca para que ela se transforme em reentrante ou começar a usar lock, ou os mutex, que nós vamos chamar posteriormente. Qual que é a ideia? Eu bloqueio antes de usar essa biblioteca. Então, eu estou fazendo a impressão direta, voltando ao mesmo exemplo. A thread 1 começou a imprimir, antes dela começar a imprimir, ela vai lá e bloqueia a impressora. Fala, ninguém pode usar a impressora, essa biblioteca, porque eu estou usando. Faz toda a sua impressão. Se a thread 2 chegar para executar, usar essa mesma biblioteca de forma concorrente, o que vai acontecer com essa thread? Ela vai ser bloqueada até que essa trava seja liberada pela thread 1. Então a thread 1 vai conseguir fazer suas impressões, a thread 1 acabou a impressão, ela desbloqueia a impressora, essa biblioteca, perdão, desbloqueia a biblioteca, e aí então a thread 2 volta e começa a poder imprimir. De forma análoga, também vai fazer o bloqueio dessa biblioteca. Se uma nova thread chegar, também não vai poder usar aquela biblioteca. Então, no geral, para bibliotecas não reentrantes, ou eu uso locks, ou eu uso um refactoring, né, refaço o código todo, né, reescrevo o código para adaptá-lo para ser reentrante. Se nós olharmos o código do Linux, nós vamos ver várias funções que são locadas, né, que precisa de um lock, você precisa assumir um mutex para poder acessar essa função, porque ela não é reentrante. Qual que é o problema de ficar usando o lock constantemente? Que vai chegar uma hora que nós temos um lock que bloqueia uma biblioteca, dentro dessa biblioteca tem um lock para a próxima biblioteca, e nós vamos tendo esses bloqueios de forma, em uma espécie de cascata, né? E aí vai chegar um momento que nós podemos começar a travar o sistema operacional como um todo. E aí, naturalmente, nós temos um terceiro problema, que é o gerenciamento de pilhas, né? E é isso agora pensando dentro do sistema operacional. Eu estou implementando o sistema operacional, como que eu faço para que um código da thread 1, que vai ter sua pilha, não se confunda com a pilha da thread 2, né? Então, o jeito mais comumente encontrado é vincular essas threads a funções. Porque naturalmente eu já empilho função, naturalmente a função possui sua pilha, isso já é nativo dos sistemas operacionais, então nós acabamos vinculando threads, as bibliotecas que implementam threads acabam vinculando as threads à execução de uma única função. Eu crio uma função, quando eu crio uma thread eu vinculo a execução dessa função e aí eu começo a ter esse controle da pilha mais fácil. Se nós não quisermos fazer isso, nós precisamos implementar, então, esse gerenciamento de pilhas de forma independente. E aí, existe, então, o que vocês vão usar nos exercícios, né? Existe uma biblioteca de threads para padrão POSIX chamada pthreads, que roda threads em cima do sistema operacional Linux. Naturalmente, ela contém um conjunto de instruções, né? Eu tenho, então, o pthread create, que cria uma nova thread, o pthread exit, que chama, né, que finaliza uma thread, uma pthread join, que ela espera uma thread ser finalizada. Então, por exemplo, eu crio duas threads, a thread 1 executa um join sobre a thread 2, essa função fica aguardando até que a thread 2 finalize. Uma hora que essa thread 2 finalize, dá um exit, eu volto a ter o controle, então, da thread 1.
Tem pthread e ELD que libera a CPU, então eu estou com a minha thread, por exemplo, é uma thread CPU bound. E eu estou ali gastando meu ponto de 20 milissegundos, digamos que em uma certa altura aconteça alguma operação em que eu preciso abandonar o processador para uma outra thread executar. Então eu posso dar um yield e liberar esse processador para a próxima thread. Existe o pthread init attribute, né, de inicialização de atributo, que inicializa uma estrutura de atributos de threads, a gente vai ver isso um pouco com calma mais para frente, e uma função que destrói esses atributos. E eu deixei um código aqui que também vocês encontram no Tannenbaum na figura 2.10, de um exemplo de como usar essas pthreads. Basicamente ele criou uma função, e aqui, perceba, o uso sempre de uma função para implementar as threads, uma função de Hello World, né? Na realidade o que ele está fazendo aqui é dando Hello World e dizendo qual é o número da thread, né? Dando pelo seu ID, e aí finaliza a thread. Na função main, o que ele está fazendo? Ele criou um vetor aqui para controlar as threads, fez um for de 0 até o número de threads, né, que está definido em cima como 10. Então eu faço um for, e o que é feito dentro desse for? Dá uma mensagem que está criando a thread, né, em si, e cria a thread, chama a função pthread create. Né? O pthread create ele retorna um status, né? Se esse status for 0, se esse ID retornado for 0, que está tudo ok, no mesmo padrão Unix, né? Tudo que retorna 0 está ok, tudo diferente de 0 é erro. Então, eu dou um pthread create, vincula uma posição i aqui do vetor de threads, né? Que nós estamos criando aqui em cima. E qual que é a função que eu vou executar? A função hello world. E qual que é o parâmetro que eu estou passando para essa função? O ID da thread que corresponde ao i, né? Está aqui. Ao i que é o contador. Então eu crio uma thread, passo como parâmetros aqui, a gente vai ver que é a lista de parâmetros, né? Eu passo como parâmetro o seu ID, que eu chamei de ID 0. E lembrando que esse ID não tem nada a ver com o ID com o PID da thread que é criada pelo sistema operacional. Tá? Esse é um ID que nós estamos fazendo dentro dessa aplicação. Uma vez que criou, eu checo se o estado está correto, o estado estando correto, eu finalizo o programa principal. Né? Dou este aqui, programa principal. O que vai acontecer? Eu vou criar 10 threads, vai ser criar 10 threads, essas threads vai escrever hello world seu número e vai finalizar. Se nós rodarmos esse programa várias vezes, o que nós vamos perceber? Que as threads vão sendo executadas em ordem distinta. Eu posso ter de 1 a 10, posso ter 1, 2, 5, 3, 8 e assim sucessivamente. Então eu não tenho um controle. Então toda vez que nós trabalhamos com thread, nós temos que ter noção disso, de que é uma programação concorrente em que eu não tenho controle total de como que aquilo está ocorrendo. Então eu tenho que inserir em cada thread códigos independentes, códigos que não dependam um do outro. Se por acaso eu precisar usar códigos que dependam um do outro, eu sou obrigado a usar o conceito de barreiras, né? Ou seja, que é mais ou menos o que nós estamos falando com o join aqui. Eu executo uma thread, se eu preciso agora do resultado de outra, eu preciso parar essa thread até que essa segunda thread finalize, me retorne o valor para que eu possa utilizar, né? Então, isso que é uma ideia de controle de barreiras que a gente vai ver também um pouco mais para frente, quando nós estivermos estudando comunicação interprocesso. Então, finalizamos aqui a parte de threads, né? E vamos começar, então, uma parte de escalonamento de processos e threads no próximo vídeo.